Muitos perguntam qual é a melhor hora de ir ao dermatologista. O processo de envelhecimento é dinâmico. Assista esse vídeo para saber o que você precisa fazer na fase que você está vivendo. Muitas vezes, a primeira visita ao dermatologista acontece por volta da adolescência, quando o boom hormonal leva ao aumento do estímulo da glândula sebácea e surgem os primeiros cravos, aumento da oleosidade e as espinhas. O quadro de acne. A acne, embora bastante comum, é uma doença e precisa ser tratada como tal, principalmente para prevenir cicatrizes. Então, muitas vezes é o primeiro momento. Pois é, mas a partir dos 20 anos, a gente já começa a produzir menos colágeno, impressionante, né? E a partir dos 30 ele já começa a ser mais degradado do que o normal. Então, isso quer dizer que já a partir dos 20 a gente já tem que começar a fazer alguma coisa? Não obrigatoriamente, mas a gente já devia estar usando filtro solar, né? Tem muitos pacientes que às vezes chegam por volta dos 20 e poucos anos pedindo, eu quero usar um anti-idade, eu quero usar um creme à noite, alguma coisa. E a minha pergunta para o paciente é sempre, você tem o hábito de usar filtro solar? E o hábito de usar o filtro solar diário, não só quando vai à praia, todos os dias. Então a primeira coisa que tem que ser incorporada na rotina... Deveria ser a primeira coisa da lista. Deveria ser o filtro solar, porque como a doutora Sabrina falou, a gente, a partir dos 20 anos, começa a produzir menos colágeno e começa a degradar ele cada vez mais rápido. E o que acelera esse processo de degradação do colágeno é a exposição solar. Por isso que o filtro solar tem que ser a primeira coisa da lista mesmo. Acho que nesse comecinho, com 20 anos, tal, a gente não costuma mesmo indicar alguma coisa já assim específica de anti-idade, de tratamento, A vitamina C, por ter uma ação antioxidante, pode ser bem indicada. Mas... Eventualmente, se tiver alguma coisa que incomoda muito o paciente, por exemplo, tem alguns pacientes que têm o mento que não tem uma projeção adequada e que querem corrigir isso assim é possível de ser feito. Então aí uma pequena correção, mas não uma coisa que não tem nenhuma coisa que precise ser reposta devido ao envelhecimento nessa fase, sim, obviamente, né? São pequenos detalhes e aí a gente pode lançar mão dos preenchedores até para isso, claro, sem exageros e respeitando a anatomia de cada um, mas pode ser feita uma projeção no queixo, uma mudança do formato do nariz, isso para os pacientes um pouco mais jovens. Quando a gente começa a chegar já na fase dos 30 anos, aí a gente já tem algumas alterações, a gente já começa a ter pequenas alterações do envelhecimento e aí sim, a gente já pode começar a oferecer algumas coisas de reposição de algumas estruturas. Sim, nessa fase é bastante comum o reposicionamento malar com o uso de preenchedores. De novo, a gente vai ser repetitivo aqui para falar para tomar cuidado com os exageros, mas infelizmente é uma coisa que a gente tem visto muito por aí. A ideia não é padronizar uma beleza, mas sim devolver ao longo do envelhecimento as perdas que a gente vai tendo, repor isso para trazer a sua melhor versão. Aí quando a gente avança um pouquinho mais, por volta dos 40, aí sim a gente já começa a ter perdas de volume um pouco mais importantes, então a gente pode fazer reposição desses volumes, né? Além de sustentação, reposição de volume. Nessa fase acho que entram muito bem os bioestimuladores também, como a gente já explicou, a gente tem esse aumento da degradação do colágeno, então a gente colocar ali uma substância que vai estimular o seu próprio colágeno pode ser bem-vindo. Por volta dos 30 a gente também começa a ter alterações de superfícies, então manchas, pequenas rugas, nesse caso algumas tecnologias como lasers ou... O próprio CO2 fracionado pode ser uma opção em alguns casos, né? Se a gente tiver um comprometimento um pouco maior, um fotodano um pouco mais importante, dependendo do fototipo da paciente, pode ser indicado também. Luz pulsada para tratar pequenas manchas, o próprio ácido hialurônico, existem alguns produtos que são bem fininhos, que a gente chama de skin boosters, que são capazes de dar uma hidratação, melhorando a qualidade da pele. Se for o caso, inclusive naquelas pacientes que começam a ter aquela perda que é ao redor da boca, que formam aquelas linhazinhas em código de barra, e o Skin Booster é uma boa opção para essa região, associado às vezes até ao CO2 fracionado, a gente consegue ter uma melhora nessa região também. Bom, a gente está falando aqui de um monte de procedimento, né? Mas é na verdade só para dizer que existem tratamentos específicos para queixas específicas. Então, ao longo do nosso processo de envelhecimento, a gente vai perdendo osso, vai perdendo músculo, vai perdendo qualidade da pele e a gente pode agir em cada uma dessas queixas
com tratamentos diferentes. Já um pouquinho mais para frente, por volta dos 50 anos, algumas mulheres já vão entrando na menopausa, a gente tem uma perda da qualidade da pele, esses tratamentos podem ser intensificados. A gente pode lançar mão também dos fios de sustentação para reposicionar, quando a gente já tem que ser muito cauteloso com a quantidade de preenchedor, para não exagerar, para não ficar com rostos muito artificiais, mas a gente consegue aí fazer bastante coisa. Acho que o mais importante de tudo é lembrar que a gente tem todas essas armas à nossa disposição, né, para buscar essa melhora, essa reposição de tudo isso que foi sendo perdido, mas que a gente sempre faz essas associações de tratamento de forma totalmente individualizada para aquela paciente, analisando aquilo que ela precisa e vendo qual vai ser a melhor opção para trazer o melhor para ela, né? Trazer a melhor versão dela mesma para ter resultados naturais, que eu acho que é o mais importante. Sim, acho que a mensagem aqui é que muita coisa pode ser feita e que o dermatologista pode ser um grande aliado nessa sua jornada de autocuidado e de procurar a sua melhor versão.